Bom dia, minhas queridas alunas e alunos. Espero que com vocês estejam tudo bem. Eu sei que essa pandemia é algo e um momento que é inusitado para nós, pelo menos no último século. Não se tem notícia de algo tão grave. Então eu espero que a gente esteja voltando, esteja focado. Eu sou um professor de sala de aula, não sou um professor de videoaulas, mas a necessidade faz o monge e a gente vai tentar se adaptar a esse modelo de educação remota, tá ok? Então, tentando com vocês retomar os conteúdos e os conhecimentos estudados, eu queria fazer uma breve revisão trabalhando alguns conceitos de pré-história e para depois a gente ir mergulhando lentamente na chamada história antiga. Então, num primeiro momento, pontuar com vocês a questão do chamado paleolítico dentro da pré-história, ou seja, de 500 a cerca de 50 mil anos antes de Cristo. Então, um aluno do primeiro ano, o que ele tem a ver com isso? No fundo, se pergunta por que estudar história é importante. É uma questão que eu vivia pontuando com vocês naqueles primeiros momentos que tivemos contato em sala de aula. Então, o que é a história? A história história enquanto busca de elementos de memória e de busca de algo que está no passado para que se explique um momento, para que se tente buscar elementos para se explicar o momento em que vivemos. Ou seja, o momento de pandemia ele não caiu do céu. A pandemia ela é produto das ações do próprio ser humano com relação à natureza, com relação à exploração, à hiperexploração das fontes de matéria-prima. Então, aquecimento global, níveis de carbono gigantescos na atmosfera, verões cada vez mais quentes, invernos cada vez menos frios. Então, a história ela é uma ferramenta para se tentar explicar, para se tentar buscar entender o presente, mas saber que o presente ele não cai do céu, o presente ele é produto de um passado e o futuro vai ser produto desse presente que nós estamos plantando hoje. Então, se eu pegar o Paleolítico, o que o homem paleolítico nos ensina? O homem do Paleolítico, o indivíduo do Paleolítico, ele busca suprir suas necessidades de caça, de pesca e de coleta com algum tipo de instrumento. E o Paleolítico, ele ou seja, paleo, antigo, litos, pedra, uma pedra antiga, mas que pedra antiga? Vai se fazendo o quê? Vai se buscando criar instrumentos para que esse homem primitivo se modifique, de certa forma, a dificuldade da sua sobrevivência. Ou seja, o ser humano é um indivíduo fraco, dependente do outro. Eu acho que essa pandemia, outra vez pegando um ganchinho, ela deve ensinar pra gente uma coisa chamada empatia, que é sentir a dor do outro. Então o ser humano, o indivíduo do Paleolítico, ele precisava resolver um problema prático, que era o problema de caçar, de pescar e de coletar. E para isso não se sabe muito bem se por acaso ou se por tentativa e erro ele afia uma pedra e se corta, talvez. Não se pode bater o martelo e afirmar de forma peremptória, ou seja, terminante, de que isto é o que aconteceu. Então, no Paleolítico, ele começa a afiar facas rústicas, a criar machados rústicos, a criar instrumentos de caça rústico, mas sabendo que ele é um ser que
segundo os arqueólogos, o homem primitivo não tinha mais do que 1,20 m, 1,30 m de altura, ou seja, ele era um ser humano baixo, perto de animais gigantescos. Então ele precisaria suprir essa falta de uma composição corpórea maior por algo que lhe desse alguma vantagem, para que lhe desse caça, para que lhe desse pesca. Então ele começa a desenvolver instrumentos feitos de pedra. Então a marca registrada desse paleolítico, dessa pedra antiga, é o desenvolvimento de instrumentos de caça e de coleta. Então, dá a impressão que o homem deita no paleolítico e acorda no neolítico. Não é bem assim. Em história, tudo acontece de forma gradativa. Então, o indivíduo outrora quadrúpede, pensando, claro, questionando e pontuando um olhar evolucionista e não um olhar criacionista. Então, o criacionismo, ele diz que tudo a criação é obra do divino, e aqui não é juízo de valor da minha parte. Enquanto aquele que estuda história, a ideia do evolucionismo, ela tangencia um caminho, a ideia do criacionismo tangencia e anda por um outro caminho. Então, se eu pensar a visão criacionista de mundo, Deus criou tudo, criou um homem e uma mulher, e daí as coisas caminham para essa configuração do que está hoje. Dentro de uma perspectiva evolucionista, tudo surgiria a partir da ideia de que as coisas evoluem. Uma bactéria evolui para um corpo cada vez mais complexo, e até chegar à questão do ser humano. Então, dentro da perspectiva evolucionista, as coisas caminhariam a partir da noção de que uma inovação traz outra, que traz outra, que traz outra. Então, se eu pegar uma linha evolutiva, o indivíduo do paleolítico, capaz de fazer meros instrumentos de pedra, derivaria para um outro para o surgimento de um outro indivíduo com novas necessidades. Que necessidades são essas? A necessidade do homem do neolítico, neo, novo, litos, pedra, uma pedra nova. Então, pontuar esse homem do neolítico é observar que esse ser humano, ele precisaria e teria outras necessidades. Que necessidades essas? Primeira necessidade básica, domínio de fontes de água. Segunda necessidade básica, ter o que comer e não precisar andar. Então, o neolítico, ele traz ao ser humano uma necessidade de fixação num dado lugar. Se observar o homem do paleolítico, esse homem do paleolítico, ele se movimenta frequentemente, ou seja, onde a caça vai, esse ser humano vai atrás, e a tribo dele vai atrás. Então esse é o conceito no paleolítico, o homem depende da caça. No neolítico, o indivíduo, ele já começa a buscar outros elementos e a depender cada vez menos de uma caça que vai escasseando, sabe? Ou seja, as mudanças climáticas, as glaciações, os desgelos, ele força esse homem a se movimentar cada vez mais atrás de uma caça que vai se transformando e se tornando cada vez mais difícil. Então esse homem no neolítico é um homem que já começa a depender da sua própria engenhosidade. Então esse homem do neolítico é um homem que já começa, é um ser que já começa a produzir aquilo que ele come.
Então, o surgimento da agricultura, o domínio da água, essas duas situações propiciam que esse ser humano no Neolítico dependa cada vez menos da caça e cada vez mais de sua engenhosidade. Então, olhar um homem do Neolítico é observar aquele que domina a água, é olhar aquele que domina a agricultura. Então, da agricultura e do domínio da água, surgiria o que nós conhecemos em história como sociedades hidráulicas. Ou seja, sociedades hidráulicas são aquelas baseadas sobre o elemento do domínio da água. Então, a força da água, a violência das enchentes do rio Nilo, a violência das enchentes no Eufrates e no rio Tigres, essa violência da natureza passa a ser utilizada pelo próprio homem. Então, o homem egípcio não é aquele que vai querer produzir trigo, milho em uma época entre os meses, aqui no Ocidente, de julho a mais ou menos outubro. Não adianta tentar plantar as margens do Nilo, porque o rio vai invadir tudo. Então, o que esse ser humano faz? Nesse período anterior a julho e posterior a outubro, ele efetua o quê? Ele efetua plantio, ele cria canais de irrigação, e esses canais vão levar água no momento que essa enchente acontecer, essa água vai ser levada cada vez mais distante, e aí o humus, ou seja, essa riqueza de nutrientes que é trazida desde as cabeceiras do rio Nilo, desde onde ele nasce, no Sudão e na Etiópia, até o delta. Então todo esse vórtex, essa força dessa água que vai arrastando tudo que tiver próximo a ela, ela vai arrastando também nutrientes. Então o ser humano egípcio, ele domina canais de irrigação, ele domina diques, ou seja, construção de barragens para quebrar a violência dessa enchente. Então o ser humano, ao longo do tempo, ele vai aprendendo a dominar a natureza. Então, pensou em Neolítico, pensa em duas ideias básicas. Ou seja, pensa em água e pensa em agricultura. Então, as sociedades que dominaram a água e dominaram a agricultura passam a dominar outras sociedades que não conseguem esse domínio dessas duas forças. Uma força da natureza propriamente dita, que são as enchentes, e outra é como produzir e não depender mais só de caça e de coleta. Depois desse Neolítico, a chamada Idade dos Metais, ou seja, aquilo que outrora era feito de pedra passa-se lentamente a fundir elementos, e aí vocês, enquanto estudantes, percebem e têm aulas de química, ou seja, primeiro se domina cobre, e do cobre, quem dominou o cobre acaba, de certa forma, dominando outras civilizações. Do domínio do cobre e da fusão do cobre, surge um outro elemento químico chamado estanho. Então, quem domina estanho acaba dominando as outras sociedades. E por último, a fusão do ferro. Então, quem conseguiu fundir ferro, quem conseguiu dominar elementos da fundição do ferro, acabam dominando politicamente, territorialmente, através de guerras de conquista. Então, observando aqui um breve elemento só para se pensar. Pensou em Paleolítico, pensa no domínio de elementos
de artigos e artefatos feitos de pedra. Se eu pensar o Neolítico, eu vou pensar num momento onde o ser humano domina a água e domina a agricultura. Então, creio que com essa breve introdução a gente começa a andar e a partir daquilo que havíamos, de certa forma, pontuado no momento que a pandemia fez com que a gente se isolasse. Muito obrigado.